que estamos de volta na Inglaterra, a primavera na sua glória, o verão oficialmente começando. Realmente é um bom... O tempo é ótimo essa época do ano aqui. Então eu voltei do Brasil para a Inglaterra na hora certa. Para quem não sabe, eu sou residente aqui de Londres, né? Há 20 anos. E dentre as minhas andadas aí pela vida, estudando e trabalhando em diferentes países do mundo, Londres sempre é a base que eu volto, onde está a minha casa, mais ou menos permanente. E aí, desde o ano passado, nasceu o PED, o programa Autofagia Detox. E o PED, ele é um resumo dessa jornada de 20 anos trabalhando com saúde, né? Saúde de vários âmbitos. Eu, muito jovem, já quis fazer medicina, larguei esse sonho, esse desejo bem no início e me joguei para essa descoberta do autoconhecimento e da minha melhor performance, da minha melhor saúde, né? Tive uma jornada bem longa lutando uma patologia mental, eu sofria de ataques de pânico, foi realmente uma fase bem intensa na minha vida, a mais difícil, mas também foi o maior presente que eu acabei recebendo da vida, pois essa dificuldade tão intensa me levou a me superar em inúmeros jeitos, né? Uma delas foi ter estudado educação emocional e ter iniciado a pesquisa e o desenvolvimento de metodologia interna para se gerenciar. Então, realmente foi uma experiência e uma jornada na minha saúde que hoje reverteu nesses frutos, né? Que é o PED, o Programa Autofagia Detox, hoje. O Programa Autofagia Detox vai fazer 1 ano de idade e a gente já conseguiu coletar resultados, inspirar centenas de pessoas na sua transformação, né? E hoje a nossa live especial aqui é sobre emagrecimento, exatamente isso. Sabe por quê? Porque 100% dos nossos participantes, eles vêm para o PED para ter uma jornada de saúde, uma melhoria da sua alta performance e descobre o emagrecimento. Um emagrecimento saudável, necessário, e cada um tem o seu nível de emagrecimento que pode alcançar. E nós já tivemos vários diferentes resultados, né? O programa são só 12 dias, mas e nesses 12 dias já tivemos uma perda de 10 quilos saudável, o que é impressionante. O testemunho da Yasmin a gente sempre compartilha. Ela conta a jornada dela em diversos vídeos aqui no nosso canal. Então, se emagrecimento é do seu interesse, vale a pena dar uma olhada. E o grande segredo do PED é esse. Ele não é sobre emagrecimento. E talvez por isso, por ele não ser sobre emagrecimento, que o resultado é tão eficaz. Porque não tem essa pressão, né? O PED não é uma dieta, o PED não é sobre contar calorias e sobre ter restrições alimentares, né? Então, o emagrecimento do PED, ele acaba sendo uma conquista inesperada para todos os nossos participantes que precisam emagrecer, né? Para quem não precisa emagrecer, acontece uma pequena perda de líquido, de desintoxicação natural de 2 quilos, 3 quilos, e para quem precisa perder, aí tem essa janela de 5, 6 até 10 quilos em 12 dias. E isso é um presente, né? Mas agora a gente vai entender o porquê desse grande segredo do PED, do emagrecimento. Se o programa PED ele não é sobre emagrecimento e ele não é uma dieta especial para emagrecimento. O PED ele segue um formato de fases bem estruturado para, primeiro de tudo, te levar para um autoconhecimento, para uma desintoxicação
e para acionar a autofagia. Eu vou cobrir agora esses 3 âmbitos aqui para a gente entender o percurso do emagrecimento efetivo e eficaz aqui com o PET, né? O autoconhecimento, ele é necessário porque a gente precisa entender que é sobre uma jornada de relacionamento com a alimentação. Nós nos alimentamos com muitas coisas no mundo. As pessoas com que a gente se relaciona, a gente está se alimentando nessa troca no relacionamento. O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente come. Então é sobre relacionamento. O alimento que você escolhe comer para se alimentar é um relacionamento. E aí eu te questiono, este relacionamento com a comida, ele está baseado no quê? Somente em obter prazeres, saciar desejos, né? Como é muitos relacionamentos com pessoas, muitas pessoas se relacionam para isso, não é verdade? Então, é sobre relacionamento com a alimentação também. Então, é o primeiro questionamento que a gente convida os nossos participantes a ter, sem mesmo precisar questioná-los, porque na vivência, cada fase te leva para uma experiência diferente, te leva para uma pequena conquista, uma pequena aprendizagem todo dia. E nessa jornada, oi Lise, minha amada, tudo bem? Na nossa autofagista, uma das nossas autofagistas preferidas aqui. A Vivi também entrou. Oi, minha linda. Ai, que legal. Bem-vindas, queridas. A dona mamãe Ana Firmino Cidade entrou também. Que coisa boa. Então é sobre o relacionamento. Para que nós estamos nos alimentando aqui e agora com essa comida? É para satisfazer um desejo, é para satisfazer um hábito que por certo momento que você está passando na sua vida hoje, o seu hábito sempre foi comer aquilo nesse certo período, nesse certo ponto, né? Talvez a sua colônia bacteriana, ela não está bem balanceada e as bactérias que regem muito da nossa saúde, da nossa imunidade, elas ficam pedindo certos alimentos porque elas querem se alimentar com aquilo, né? Nós temos também o fato desse vício de insulina, onde a gente acaba acostumando o nosso pâncreas a produzir muita insulina várias horas no dia e às vezes o que a gente vai se alimentar não é porque é hora de se alimentar ou porque a gente quer. Talvez é porque o nosso corpo está já viciado naquela bioquímica toda e ele pede certas comidas, né? Então essa primeira fase que envolve esse conhecimento do relacionamento com a comida. E aí a gente acaba eliminando vários alimentos do nosso dia a dia nessas primeiras 2 fases do programa de 12 dias, que é para você ter o conhecimento, o porquê que você come o que você come normalmente e o que acontece quando você elimina esses alimentos e deixa de ingeri-los. Qual que é o impacto na sua saúde? Qual que é o impacto na sua disposição? Qual que é o impacto no seu bem-estar, certo? O alimento é o maior causador de problemas no nosso corpo hoje, né? O número 1 que mata no mundo, a pior pandemia do mundo hoje, continua sendo, mesmo com o Covid acontecendo por aí, a pior pandemia é a morte por problemas cardiovasculares. São 1.000 pessoas só no Brasil que morrem por dia de problemas cardiovasculares. E problemas cardiovasculares, eles estão diretamente conectados com a nossa alimentação. Ponto final, né? Pra gente ver o quanto que a alimentação, ela impacta, sim, na nossa saúde. Isso já não é novidade. Não é novidade. Sabe qual que é a novidade? É a gente entender que esse é o pior vício que a gente tem. E quando a gente consegue quebrar este vício, a gente consegue se libertar de vários outros. Então, o nosso participante, ele vem pro PED, ele vem para essa jornada de entendimento da sua saúde, certo?
e ele acaba atingindo um emagrecimento inesperado. Este emagrecimento não é somente emagrecimento por trocar a alimentação e não comer aquilo que engorda, até porque a gente não tem restrição calórica. Inclusive, para uma dieta normal por aí, vários dos alimentos que a gente ingere, por exemplo, castanhas, que são altamente alta em caloria, né, por ter esse teor de gordura, no PED, por exemplo, está incluindo essas castanhas que nos alimentam com nutrição boa, mas tem vários jeitos de comer essas castanhas, quando e como, né? Então são várias dessas dicas que a gente vai ajustando o seu dia a dia, que você vai entendendo esse impacto todo na sua saúde. E por que esse conhecimento, então, ele é tão importante já para o início do emagrecimento do programa PED? Porque ele vai te preparar para essa parte de desintoxicação, né? Aí entra um protocolo de detox. E protocolo de detox hoje em dia, no mundo tóxico que a gente vive, ele é super importante, né? Os níveis de poluições, eles estão assim como nunca tiveram no mundo. E eu não vou nem falar da poluição da água, do ar, eu vou falar da poluição mesmo, diretamente dos alimentos, a poluição da terra, a poluição do que eles colocam nos alimentos, né? Os agrotóxicos. O maior consumo de agrotóxico do mundo é no Brasil, e dentro do Brasil é o Rio Grande do Sul, com as terras, com os pampas maravilhosos. Não teria razão por que colocar tanto agrotóxico nos nossos alimentos, né? E esses agrotóxicos, eles vão nos matando aos pouquinhos, porque eles são altamente tóxicos. Então, hoje em dia, a gente sofre dessa pandemia do sobrepeso, muitas vezes não é também pelo que se come somente, né? Mas pela qualidade do que está se comendo. Um alimento com agrotóxico, ele te intoxica. Essas toxinas, infelizmente, aonde que elas vão se alojar? O primeiro lugarzinho que elas vão e elas se alojam é na célula adiposa, nas células de gordura que você já tem, né? Aí o que acontece? Se você tenta emagrecer, uma célula que está gorda, ela está inchada, ela está com toxina também, né? Porque quando a gente ingere toxinas, essas toxinas elas se grudam nas células adiposas. Então é muito difícil emagrecer quando se segue um planejamento alimentar normal, contando caloria e com pouca caloria, porque se esse alimento com pouca caloria que você está ingerindo, ele não é orgânico, ele não tem, ele não é livre de agrotóxicos, o que acontece? Você continua alimentando as células adiposas que é o que te engordou, que é o que está te engordando, o que está te acumulando, né? Então, muitas vezes a gente está engordando, não é só da caloria do alimento, a gente está engordando de toxina, né? É por isso que a parte de desintoxicação do programa PED, ela é tão efetiva, porque a gente elimina toxina. Nós não estamos focados no emagrecimento, nós estamos focados na sua saúde. E a gente te leva passo a passo nessa desintoxicação para você primeiramente desinchar as suas células, né? Mas a gente não tá te levando a uma desintoxicação para emagrecimento. A gente tá te levando para essa desintoxicação para acionar a autofagia. A autofagia é a maior descoberta da medicina dos últimos tempos. Ganhou o prêmio Nobel no final de 2016 com o biólogo japonês. Ele iniciou já em 2017 vários artigos. Outros estudiosos pesquisadores iniciaram também outras pesquisas. Então, são somente 4 aninhos de ciência de autofagia aprovada no mundo.
estudada no mundo, é muito novo, né? E nós, no Brasil, o PED trouxe para o Brasil essa ciência da autofagia na prática, como você pode usufruir dessa medicina, né? E receber o melhor que ela tem. Mas eu vou explicar agora o que é a autofagia, ok? Mas só para relembrar o que a gente já falou até agora. O segredo do emagrecimento do programa PED, que acontece em 12 dias, é um emagrecimento efetivo, porque a gente não foca no emagrecimento, a gente foca em 3 coisas bem importantes aqui. Primeiro é o autoconhecimento dessa sua jornada da saúde, da desintoxicação e de acionar a autofagia. A desintoxicação ela é importantíssima para a gente preparar o corpo para acionar a autofagia, e a gente precisa desse autoconhecimento dessa jornada toda, porque você precisa se preparar psicologicamente também para passar por esse processo de desintoxicação e acionar a autofagia. Se precisa desse suporte terapêutico, porque a gente está quebrando hábitos de uma vida inteira. Se você está acostumado a tomar o seu café com leite, com açúcar, o pão francês, que lá para nós no sul é o cacetinho, com manteiga, enfim, queijo, se você é acostumado a fazer isso todos os dias às 6 da tarde, infelizmente, você está se intoxicando. Não importa a qualidade do leite que você está tomando ou a qualidade do pãozinho que você está ingerindo. Sabe por quê? Porque esses produtos, eles são inflamatórios, mesmo quando eles são de boa qualidade, certo? Então, a gente precisa desintoxicar o corpo, parar de comer alimentos inflamatórios, para que você traga uma pausa para o seu organismo, para ele se regenerar, para daí sim você volta a comer certos alimentos, como você achar melhor, né? Mas pelo menos o seu corpo, ele está mais preparado para brigar contra inflamações. E nisso tudo no programa a gente vai cobrindo aos pouquinhos o que é alimentos inflamatórios, por que eles são inflamatórios, né? O quanto que é demais que inflama o corpo, quanto que é quanto que se pode estar comendo de vez em quando que não vai te inflamar. Então, é uma jornada. É por isso que o conhecimento, que acaba sendo o seu autoconhecimento, porque como a gente cobriu no início da live aqui, é sobre o seu relacionamento com a comida. Você não se relaciona com pessoas? Sim. O que você quer com esse relacionamento com essas pessoas? Com a alimentação é a mesma coisa. O que você quer quando você ingere esse alimento? Você quer suprir um desejo, um vício, um hábito, né? Você quer afogar as mágoas nesse alimento? Você está ansiosa, depressiva? Você está esperando talvez a sua menstruação? Você está passando por um momento difícil? Qual que é a razão por você estar escolhendo certos alimentos, certo? Então, esse autoconhecimento que a gente vai explorando no início do programa, ele é imprescindível. E isso acaba ajudando no emagrecimento também, certo? A gente vai entender mais um pouquinho depois que eu explicar sobre a autofagia. Então, depois que a gente desintoxica o corpo, a gente se prepara para acionar a autofagia. E a autofagia, essa ciência que foi provada dentro do Prêmio Nobel da Medicina, 30 anos de pesquisa desse biólogo japonês maravilhoso. Eu tinha, inclusive, uma entrevista marcada com ele final do ano passado, e por conta da pandemia nós tivemos que cancelar. Mas já estamos de olho para em algum momento aí no futuro a gente fazer isso acontecer, porque é um marco na saúde, é um marco da medicina. Eu fico impressionada que os médicos não estão falando muito ou não estão falando sobre isso, né? Porque salva vidas, porque é de fato a medicina número 1, orgânica, natural, que você tem no corpo, você vai entender ela agora, que pode sim estar te prevenindo de morrer precariamente, de envelhecer precocemente, tá?
Então, o que é a autofagia? A autofagia é o mecanismo natural da sua célula, que nós nascemos com esse mecanismo natural, que ele vai consertar e regenerar as organelas de dentro da célula que não estão funcionando bem, ok? Nós nascemos com esse mecanismo no seu potencial. É por isso que criança geralmente é saudável, criança consegue superar qualquer vírus, bactérias, geralmente muito mais rápido que um adulto. Criança geralmente é magra, naturalmente ativa, cheia de energia, né? Porque ela está sempre em autofagia. Autofagia, essa palavra em latim, ela já fala, é autoconsumir, né? E é exatamente isso que acontece. Mas por que autofagia então não é jejum? Pois bem, jejum, a pessoa acorda um dia e resolve que hoje ela não vai tomar café da manhã. E isso é jejum, né? Jejum é uma prática milenar, é uma prática religiosa. As pessoas às vezes resolvem não comer para jejuar. Tem vários motivos por isso. Um deles é de fato a saúde, para dar um tempo para o seu organismo, certo? Ok. A autofagia que a gente está falando é uma preparação através de um protocolo de detox, que a gente desincha o corpo primeiro, a gente desincha as células, prepara a casinha para acionar a autofagia. Então, não é acorda de um dia para noite e faz o jejum e é autofagia. Não. A autofagia você precisa tomar um certo passo a passo e se preparar psicologicamente, porque é um processo difícil. O seu corpo ele vai se autoconsumir. Ele vai destruir células que estão para explodir com alguma mutação, certo? Algum câncer que está para se espalhar pelo seu corpo e adoecer células saudáveis. A autofagia, quando bem acionada, ela precisa de 72 horas para acionar e atingir o seu ciclo, o seu pico inteiro. Só que ninguém está preparado para passar por um protocolo desse e simplesmente ficar sem comer por 72 horas, porque se precisa de apoio profissional, apoio terapêutico principalmente. Então a gente te leva pela mão nesse processo, né? Porque é um processo de autoconhecimento. Você passa a sentir o seu corpo, as suas células. A gente entende sobre comunicação celular, né? Que é um sistema inteligentíssimo do nosso corpo, mas a gente sempre está muito entupido para conseguir escutar o que está acontecendo no nosso corpo, né? As inflamações, elas vão nos cegando, vão nos ensurdecendo e as nossas células, elas não conseguem se comunicar direito. Então, a autofagia, ela é isso. Ela é uma grande reforma dentro da casinha. Cada célula passa por essa reforma interna. Primeiramente, a gente faz a limpeza com a desintoxicação. Depois, a gente prepara o corpo, acionando a autofagia. A gente não fica sem se alimentar, isso é muito importante. Nós tomamos líquidos nutricionais, os quais eles não quebram a autofagia, pelo contrário, eles impulsionam a sua autofagia e suportam a célula num processo ainda menos doloroso, porque tem ali minerais específicos ajudando a célula a fazer essa grande regeneração. Então, muita célula ali, ela é destruída, né? Sua colônia bacteriana, que é o maior centro de inteligência e de comunicação do nosso corpo, não é o nosso cérebro, é a nossa flora intestinal. Nós somos feitos de mais bactéria do que nós somos feitos de célula. Quando a gente aprende a alimentar essas bactérias de um jeito saudável, essas bactérias, elas conseguem funcionar muito bem dentro das suas comunidades, elevando a nossa imunidade e fazendo com que o nosso sistema neural ele funcione melhor ainda, o nosso cognitivo, o nosso foco. Várias coisas vão melhorando quando a gente reforma a nossa
colônia bacteriana. Então, quando a gente aciona a autofagia, a gente vai trabalhando em diferentes sistemas do nosso corpo e a gente vai regenerando profundamente. Não existe hoje na medicina mecanismo mais profundo de regeneração do que a autofagia. A autofagia, ela é o número 1 de regeneração celular, e isso quer dizer que você consegue reformar sua imunidade, você consegue destruir células que estavam começando a não funcionar bem, você consegue acionar a vigilância anti-câncer, né? E qualquer célula que estava para mutar, ela também é destruída. Você consegue regenerar a sua imunidade aumentando a potencialidade vigilante contra vírus, bactérias. Então, assim, a autofagia hoje é o número 1 anti-envelhecimento também, né? O impacto na sua pele, ele é visível e impressionante. Todos os nossos autofagistas que fazem o programa, eles terminam o programa com uma pele regenerada, linda, como você tivesse ido para um spa, literalmente, né? É o procedimento número 1 contra rugas, porque com essa redução, esse alto consumo de célula que não está funcionando bem, célula que está morrendo, oxidando, as rugas fazem parte disso. Então, você tem uma redução de perda de pele, né? Um emagrecimento de uma dieta por caloria, por restrição normal, a pessoa emagrece e sobra pele, né? Dentro do emagrecimento, num protocolo de autofagia, não existe sobra de pele. Isso sim é um milagre também, que todas as pessoas tinham que saber que existe como emagrecer muito e saudável e não ficar com um aspecto de pele sobrando de envelhecimento, né? Então, quando a gente regenera as células, a gente desintoxica elas e regenera, o seu corpo passa por uma grande reforma, certo? E nisso tudo, você já está tendo esse emagrecimento natural, maravilhoso, que vem de um espaço de saúde, que vem de um espaço de reforma e o primeiro de tudo, que vem de um espaço de autoconhecimento, porque você sente, né, esse passo a passo acontecendo na sua saúde. Então, esses são as 3 razões, as 3 grandes razões do segredo do emagrecimento do PED, que não é sobre emagrecimento, é sobre autoconhecimento, desintoxicar e acionar a autofagia. Então, é uma jornada, é uma vivência linda, única, individual. Todos os nossos participantes, eles estão juntos vivendo essa jornada, ou seja, o trabalho é de grupo, mas o processo terapêutico, ele é totalmente individual, né? Então, você tem uma terapeuta designada para te levar pela mão durante o programa inteirinho, o que é muito, muito legal. Agora eu gostaria aqui de te dar 5 dicas preciosas para quem está tentando emagrecer através de uma outra dieta, de um outro jeito, tá? Que não é o jeito PED, né? Se você está se preparando para fazer o programa, se você tem curiosidade sobre o programa, a gente faz o programa todos os meses, ok? Então, para quem gostaria de fazer o programa, o próximo é agora esse domingo, dia 15, tá? As inscrições terminam sexta-feira. Para quem não tá curioso com o programa e precisa de mais tempo para dar uma olhadinha, a gente faz todos os meses. Então, são 5 dicas que eu vou dar agora para o seu emagrecimento saudável, emagrecimento que não é focado em emagrecimento. Isso existe. Nós vemos isso acontecer todos os meses no programa, tá bom? E você pode implementar essas dicas independente de qual dieta que você está seguindo, de qual exercício que você está fazendo, qualquer que seja o seu protocolo para emagrecer. Principalmente se você está se preparando para fazer o programa PED, você já pode estar implementando essas dicas. Então, a primeira delas,
orgânicos. Quanto mais orgânico você comer, menos agrotóxico você está consumindo. Esses agrotóxicos, eles engordam. É por isso que muitas vezes você está tentando fazer certas dietas que eram para estar funcionando e não estão funcionando muito bem, porque os alimentos que você está consumindo, mesmo com baixa caloria, continua te engordando, porque a toxina daquele alimento está alimentando as células que já estão tóxicas. E como a gente falou há 20 minutos atrás, toxina, quando ingerida, se gruda nas células adiposas, exatamente isso. Então já tá difícil de emagrecer porque você não se desintoxicou primeiro, porque aquelas células gordinhas, elas estão cheias de toxina e você pode deixar elas morrendo de fome com pouca caloria, mas se você não tira a toxina de dentro da célula, você tem uma dificuldade enorme em emagrecer, ok? O alimento que mais ajuda em desintoxicar a célula é a clorela. A clorela é uma alga, tá? Ela é muito difícil de encontrar aí no Brasil, mas para quem conseguir achar, procure e tome, ok? Clorela é uma alga, ela vai vir em comprimido verdinho e ela tem tantos minerais que ajuda na retirada de toxina da célula, tá? Eu nem coloco a clorela no protocolo aí no Brasil, porque eu sei o quão difícil e o quão caro é. Fora do Brasil, a gente sempre oferece essa alternativa que é muito, muito boa, tá? Então, se você já começa a comer mais orgânicos e você toma clorela, já vai ajudar muito no seu emagrecimento. Por quê? Porque você está ajudando na desintoxicação celular e muitas vezes é difícil emagrecer porque você está intoxicado, ok? Fique mais horas sem comer. Veja bem, o grande mito, né? A gente já escuta aí há quantos anos que é para comer de 3 em 3 horas. Quantos anos? E a autofagia, a medicina evoluída, que ganhou o prêmio Nobel recentemente, ela vem e nos taca um banho de água fria em todos os estudos da medicina tradicional e da nutrição. Não se come de 3 em 3 horas. Não faça isso com o seu organismo. O seu organismo ele precisa de tempo sem comer, ok? Tempo sem comer, para dar um tempo para a quantidade de informação que a comida ela impacta no organismo. Pare com esse processo e o seu corpo faça o trabalhinho que tem que fazer com as diferentes coisinhas que tem que ser feito aqui dentro, sem estar processando comida, ok? Então, se você consegue acordar de manhã, toma um suco verde coado, porque se você tomar suco verde sem ser coado, você está ingerindo um alimento, uma alimentação. Você está tomando café da manhã se você está tomando com fibra, porque você vai precisar digerir tudo aquilo, né? E você vai precisar produzir ácidos gástricos para digerir as fibras todas do seu suco. Se você coa, se você faz numa máquina que é pressado a frio, você está tomando somente água com vitamina. E aí as paredes do seu estômago absorvem tudo rapidamente, você toma vitamina na veia praticamente sem precisar de digestão. Então isso não vai quebrar as suas horas sem se alimentar. Então fique um tempo sem comer, tá? Uma outra dica preciosíssima na sua jornada de emagrecimento: quebre hábitos. Não importa qual seja, eu sempre falo para todas as pessoas que eu ajudo nessa jornada de autoconhecimento, pois emagrecimento é sobre se conhecer, não é sobre emagrecer. Eu sempre falo, o maior hábito, o único hábito que o ser humano deveria ter é o hábito de quebrar hábitos, certo? O que acontece? Quando a gente se acostuma a fazer as coisas de um certo jeito, essa zona de conforto, ela gera menos movimento, tá certo?
e menos movimento engorda. E eu falo isso em movimento corporal, em movimento mental, em movimento emocional também, em movimento energético também. E a gente cobre tudo isso no programa, tá? Físico, mental, emocional e energético. A limpeza ela acontece nesses 4 parâmetros que forma o nosso ser, tá bom? Quebre hábitos. Por exemplo, você está acostumado a tomar café todo dia às 9 da manhã? Comece a mudar o horário. Ou não tome o café da manhã. Passe fome de propósito. Você não vai morrer passando fome. A sua pressão, ela cai, mas ela cai psicologicamente, tá bom? Essa coisa que você fica com tremedeira por não comer é falta de insulina, é pico da falta do açúcar, tá bom? Mas assim, calma, você não vai passar mal, provavelmente. Se você não é diabética, se você não sofre de hipoglicemia, você não vai morrer, ok? Você não vai ter problemas. Então, fique sem comer por um tempo para você dar um tempinho para o seu corpo e encare esse desafio. Quebre esse hábito de comer toda hora, de acordar de manhã e a primeira coisa que tem que fazer é comer, ok? Então, essa dica de quebrar hábitos é ouro no emagrecimento. Não faça as coisas iguais. Numa dieta, algo que muitas pessoas também pecam é fazer essa coisa da pouca caloria, ficar contando restrição e isso acaba ficando um hábito, a pessoa fica paranoica, né? Essa paranoia, gente, ela te enrijece. Qualquer coisa que te enrijece no campo mental e emocional, engorda. Então, você acha que você tá fazendo tudo certo para emagrecer, mas você tá indo contra todo o seu sistema. Essa dica é muito legal, né? Então experimente, quebre hábitos, ok? Isso vai te ajudar no seu emagrecimento, sim, eu te garanto. A minha última grande dica para sua jornada de emagrecimento é uma jornada. Não pense que é um resultado a ser atingido rápido e simplesmente acabou e daqui para frente a vida vai ser rígida, perfeita dentro daquele emagrecimento que você... Olha, Lise. Beijo, Lise. É uma jornada. O emagrecimento é uma jornada. O seu emagrecimento é autoconhecimento. Autoconhecimento é uma jornada. Tem começo, mas não tem fim. Ela começa e ela não vai terminar nunca. Se você sabe que é uma jornada sem fim, acabou a pressão, acabou o desespero, acabou a ansiedade, acabou tudo aquilo que te engorda, tudo aquilo que faz você ir contra todo o sistema de emagrecimento que você está buscando, certo? Então, se você quer jogar no seu time, se você quiser ter essa jornada com o seu emagrecimento, aceite que é uma jornada e que não é para ser um concerto, não é um pequeno concerto que você vai fazer, acabou e está consertado, tá bom? É uma jornada. Então, essas são as minhas 5 dicas para qualquer emagrecimento, de qualquer dieta. E se você está curioso com o PED, você já pode implementar essas dicas também para você já começar a se preparar antes de entrar no nosso PED, ok? O nosso programa Autofagia Detox maravilhoso, está transformando centenas de pessoas.